Evangelho do dia. Olá, você está no canal Zion Linhares. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foi visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza para a conversão e a salvação. Amém. Meus bem-aventurados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 9 até o versículo 15. É o evangelho no qual a gente acabou de ler. Aqui, Marcos narra a primeira aparição de Jesus, que foi feita para Maria Madalena, onde Jesus expulsou 7 espíritos imundos. Então, Jesus tem poder, saiba disso. Então, confie nele, que ele também pode expulsar toda doença que existe em você, na sua família, na sua casa. Peça, clame, que ele assim o fará. Quando Maria Madalena viu Jesus, ela foi anunciar aos discípulos. Eles não quiseram acreditar. Depois Jesus faz uma segunda aparição a 2 discípulos de Emaús. Eles foram anunciar aos discípulos, os discípulos também não quiseram acreditar. E aí Jesus não teve jeito. Apareceu para os 11 discípulos. Sabemos que Judas Iscariotes, tinha se matado, então restou somente 11 e Jesus apareceu a esses 11 e deu uma puxada de orelha neles, que eles não quiseram acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Tanto que Jesus falou, tanto que Jesus disse para eles, quando Jesus fazia as pregações nas sinagogas, lá no templo de Jerusalém, em todos os lugares que ele andava, ele anunciava isso, mas eles não quiseram acreditar. Mas um fato importantíssimo que Marcos relata aqui neste evangelho é o último versículo, o versículo 15, onde diz: Disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. É esta a missão nossa, dada por Jesus, que nós anuncie o evangelho, anuncie a boa nova, anuncie a salvação, anuncie o céu. Claro que nós vamos falar também com as pessoas sobre a terra, como a gente pode viver, né, uns com os outros. Bem que está difícil, né? Não está tão fácil. As pessoas, chegou o tempo de querer ouvir somente aquilo que lhe agrada. Não querem mais perdoar, não querem mais dividir o pão com as pessoas, que é o plano de Deus. É o plano de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a gente perdoe, que a gente ame, que a gente divida o pão com as pessoas. E aqui, esse grande pedido, que a gente anuncie o evangelho. Você tem anunciado esse evangelho para alguém? Você tem falado de Deus para alguém? Quantas vezes você fala no nome de Deus por dia?
E para quem você fala e como você fala. O importante também não é só falar, o importante é viver. As pessoas possam ver em você uma pessoa parecida com Jesus, parecida com os pedidos que ele fez. Então, aqui está muito claro. Jesus queria muito que os discípulos seus tivessem acreditado na sua ressurreição, mas foi preciso ele aparecer, mostrar as feridas da mão, dos pés, do lado, para que eles assim acreditassem. Assim foi o que aconteceu naquele tempo. Mas Jesus disse para um dos discípulos que não queria acreditar, somente se visse, se pegasse, e Jesus disse: bem-aventurado, feliz vai ser aquele que nunca me viu pessoalmente e vai acreditar que eu existo. Esta é uma graça maravilhosa. Aquela pessoa, como eu e você, que nós não estivemos lá no tempo de Jesus, mas hoje acreditamos. Ó Pai, ó Filho e Espírito Santo, te peço perdão por mim e por toda a humanidade. Vem, faz justiça, nos converte, nos dá sabedoria e amor, para que possamos agradar o seu coração e possamos garantir o nosso lugar junto de Ti, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, as minhas orações.